Jogador grande, Nuno Moreira é um leitor tático, enxadrista e tem profecia para cumprir no Vasco. Gé ouviu amigos e familiares para contar as origens e entender quem é o português que custou quase 20 milhões de reais e que vai começar o Brasileirão como titular no time de Fábio Carille. Entre os comandados de Fábio Carille que se preparam para a primeira rodada do Brasileirão, está um português de 25 anos que vive a primeira experiência longe do seu país de origem. Nuno Moreira tem 2 jogos disputados pelo clube, já fez gol, deu assistência, mas de certa forma ainda é um desconhecido para a torcida vascaína. O jogo contra o Santos neste domingo, às 18h30, de Brasília, será sua estreia em São Januário. Apesar do pouco tempo, Nuno parece ter tomado uma vaga do time para si. Ele será o ponta-esquerda titular do Vasco neste início de campeonato, a julgar pela atuação nos 2 últimos jogos e pelos treinos nessas 3 semanas de preparação que teve o clube depois do Carioca. Carille já disse que gosta de montar sua equipe para atacar de forma mais técnica e articuladora de um lado, e do outro, com mais físico e potência. Nuno estará do lado pensante do ataque. O português vem do melhor semestre da sua carreira, com 9 gols e 5 assistências nas 23 partidas que fez com o Casa Pia nesta temporada. Pela idade e por se tratar de uma posição sempre requisitada no mercado, as propostas na janela de transferências eram questão de tempo. Nós estávamos preparados para isso, contou ao GE a namorada Inês Afonso, de 22 anos, que veio com o jogador para o Rio de Janeiro. Quando o mercado abriu, o Nuno estava em uma época muito boa em Portugal. Eu sou suspeita para dizer, mas ele era o melhor jogador da equipe. Foram surgindo propostas, mas nunca aquela que pensamos, é esta. E mais para o final do mercado apareceu o Vasco, completou. Naquele dia, como Nuno estava de folga, o casal decidiu atravessar o rio Tajo e ir até a margem sul de Lisboa para conhecer o Santuário do Cristo Rei, monumento religioso situado na região de Almada. A ligação do empresário causou apreensão, em Inês principalmente. O Nuno é tão calmo que às vezes me irrita. A notícia era de que o Vasco havia feito contato e demonstrado interesse na contratação de Nuno. Àquela altura, o clube corria na reta final da janela para contratar os extremos que Carille tanto desejava para seu esquema tático, mas colecionava tentativas frustradas. Ele falou minimamente com o empresário, pegamos o carro e fomos passear no Cristo. Fizemos uma oração e eu pedi muito que o Vasco quisesse ficar com o Nuno. Só que depois o Vasco não disse mais nada, lembrou Inês. Dada a urgência no tema, Pedrinho e seus diretores trabalhavam com os nomes que ocupavam o topo da lista de contratação ao mesmo tempo em que iniciavam conversas com outras alternativas para entender condições e não começar uma negociação do zero, caso fosse necessário. O primeiro contato com o Casa Pia foi uma consulta. Nuno tinha contrato com o clube português até junho de 2026, mas a multa rescisória havia sido reduzida depois do primeiro ano e determinava um valor acessível, 3,5 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de reais. Na metade de fevereiro, faltando 2 semanas para fechar a janela, o Vasco retomou a negociação e oficializou uma proposta. O acordo foi fechado no dia 19, uma quarta-feira. No mesmo dia, Nuno e Inês começaram a preparar a mudança. Na quinta, foram para o norte se despedir da família. E, na sexta, viajaram. Muito honestamente estávamos a pensar que ele poderia mudar para um clube português, confessou o pai Lázaro Moreira, com sotaque português marcado. Foi um cadinho de surpresa quando ele disse que um clube brasileiro estava interessado no passe dele, não estávamos preparados para ele sair do país. A gente sabia que ele tinha esse sonho de jogar outra liga, em outro patamar, mas pensávamos que ele ainda ficaria mais um pouco em Portugal. Mas nós sempre apoiamos as decisões dele. Quando ele disse sim, que aceitaria, a partir desse dia a família virou Vasco, completou rapidamente, antes de concluir. Agora somos todos gigante da colina. As origens de Nuno. Nuno Moreira nunca imaginou fazer qualquer outra coisa na vida que não fosse tornar-se jogador profissional de futebol. Ele nasceu na cidade litorânea de Espinho, que faz parte da grande área metropolitana do Porto.
A família é grande, ele tem uma irmã mais velha, 16 tios e cerca de 20 primos. O Nuno é o orgulho de todos eles, conta o pai. A maioria mora perto um do outro no bairro onde o atacante do Vasco cresceu. Como ele vivia a andar com a bola junto ao pé na infância, aos 8 anos os pais o colocaram na escolinha de formação do Sporting. Nuno treinava perto de casa e aos finais de semana viajava até Lisboa em um ônibus disponibilizado pelo clube para treinar na academia, junto com meninos oriundos de outras regiões. Foram 5 anos percorrendo esse trajeto de 300 quilômetros uma vez por semana. Aos 12 anos, Nuno foi selecionado para morar na academia do Sporting e dar sequência ao processo de formação. E foi viver sozinho em Lisboa. Foi difícil deixar os pais e a irmã, que tem uma diferença de 6 anos. Foi bastante difícil. Mas ele queria muito ser jogador de futebol, lembrou o pai Lázaro. Eu sabia disso. Mas muitas vezes, nessas viagens de 3 horas até Lisboa, eu perguntava se ele por um acaso cogitava outra coisa. E ele respondia: quero ser jogador de futebol. Ele nunca visualizou outra coisa, completou. Nuno e a família são muito gratos ao Sporting, embora ele nunca tenha jogado no profissional do clube. O atacante chegou à equipe sub-23, mas em 2021 foi negociado em definitivo com o Vizela, que havia acabado de subir para a primeira divisão. O treinador era Álvaro Pacheco, que no ano passado teve uma passagem relâmpago e que deixou pouca saudade no Vasco.